dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço à professora Marta por me convidar para essa apresentação do PIBIC para os alunos. Para mim é uma grande satisfação tentar transmitir um pouquinho do que é o projeto RMB e, quem sabe, né, tudo isso que a gente está sonhando, vocês sejam os grandes usuários e construtores do que vai vir pela frente. Bom, eu vou falar, nas minhas últimas palestras, sempre sobre o RMB, né? Reator Multipropósito Brasileiro, e a gente tem um slogan muito interessante que é tecnologia nuclear a serviço da vida. E a gente acredita efetivamente nisso, nós que somos da área nuclear, né? Eu vou falar um pouquinho o papel do RMB, mas falar de uma forma ampla também, para vocês sobre o projeto, mas um pouquinho do início sobre tecnologia nuclear e sobre o início, por que a gente precisa do reator RMB. Bom, eu sempre começo minhas palestras com os alunos, tentando identificar, vocês estão ouvindo bem, né? Ok, né? Tentando identificar o que é ciência, que a gente sempre vai estudar, descobrir, conhecer a natureza, e aqui a gente faz principalmente tecnologia, que a gente desenvolve as tecnologias, tendo conhecimento da ciência, desenvolver tecnologia. E a partir dela, gerar inovação. E nessa inovação nós vamos criar, com base nessa ciência, nessa tecnologia, mas tudo isso para que interessa? Que é o ponto principal, que é atingir a sociedade e a sociedade utilizar isso que a gente desenvolve. Essa é a função dos institutos de pesquisa, principalmente aqui na área nuclear. A gente entender o que é ciência nuclear, aprender, e a gente está sempre aprendendo, isso vai ser constante, desenvolver tecnologias para criar modos de utilização pela sociedade, aplicação para a sociedade. Uma coisa interessante, né? Quando a gente fala ciência, é a natureza, cada vez a gente vai aprender mais, cada vez a gente tem que expandir o nosso conhecimento sobre a ciência. A tecnologia, ela é muito dinâmica, porque você pode ir desenvolvendo e é um pouco temporal. Então, o exemplo aqui que eu dou é o iodo 131. Em 1960, o IPEM já aplicou o iodo 131 na tireoide, né, que o iodo vai para a tireoide, emite radiação e você pode monitorar ou um câncer, ou até tratar, tem radiação beta, fazer o tratamento das células da tireoide. 1960, né? Vocês desculpa. Equipamentos antigos, detetores, né? Ainda com válvulas, ainda se pensava em entender. Você imagine hoje você fazer uma tomografia computadorizada que dá todo o volume, dá todo o conhecimento, as técnicas, a dose que a pessoa toma otimizada. A ciência é a mesma, a tecnologia avançou. Obviamente tem ciência nessa tecnologia que avançou também. Mas um ponto fundamental, a tecnologia avançando, você precisa sempre estar formando recursos humanos. As gerações vão se sucedendo. Então, esse processo que vocês estão aqui, nós só classificamos com as gerações futuras, é a formação de recursos humanos. E nós ficamos lá no passado, primeiro os pioneiros, 1960, já passou 2, 3 gerações em relação ao que nós estamos hoje. E tem que vir outras gerações, dando sequência à ciência nuclear, dando sequência à tecnologia nuclear, cada vez avançando mais, e cada vez mais usando isso para a sociedade. É essa a nossa função aqui. Muita gente fala, a tecnologia nuclear do passado. Engano, nenhuma tecnologia do passado, né? A ciência tem que ser sempre aplicada e tem que evoluir. A utilização pode ser minimizada, mas a tecnologia não. Então, tecnologia nuclear tem um futuro brilhante pela frente ainda, muito grande. E o IPEM é um dos pontos importantes do país, né? E com relação a isso, né, a gente vê que quem aplica em ciência, normalmente, tem que ser do Estado, porque é muito custoso. A forma de entender a ciência requer muito recurso humano avançado e infraestrutura avançada. Isso custa muito. Então, esse gráfico aqui mostra
exatamente o caminho da ciência, tecnologia, até a aplicação. O Estado, quando eu falo universidades, pesquisa, tem grande atuação na ciência e na tecnologia. Vai diminuindo um pouco na criação, em que tem que aparecer a sociedade privada. E, quando vai aplicar na sociedade, tem que inverter. O Estado não tem que atuar. Quem tem que atuar é a sociedade privada. Então, essa é a forma que eu vejo. E, no caso da nuclear, nós temos mais uma condicionante. E a Constituição Federal diz que nuclear é monopólio. É a obrigação do Estado, não é a obrigação do privado. Trabalhar quando é nuclear, envolve material nuclear, envolve o material que pode ocorrer fissão. Urânio, tório, plutônio, o tório não diretamente, indiretamente, plutônio. Esses materiais são materiais nucleares. Materiais radioativos são todos aqueles que emitem radiação, que não necessariamente são nucleares. Existem radioisótopos que emitem a radiação, mas não fissionam, não produzem fissão em cadeia. Então, tudo que tiver urânio, plutônio, tório, é do Estado. Radiações que não contêm urânio, plutônio e tório, pode ter a ação do privado. E que é isso que a Constituição fala. Desculpe. Quando houve, antigamente, se pensava só nuclear e radioisótopo, era a questão do Estado. Hoje não, hoje se fala tudo que é nuclear é do Estado, mas radioisótopo você pode ter a ação do privado. Agora, reator nuclear tem combustível nuclear, tem que ter fissão e tem que ter reação em cadeia. Então é o Estado. Ninguém vai fazer um reator de pesquisa porque a Constituição diz que não pode. Mas podem ter aceleradores, nem ciclotron. Pode, porque ali não tem material nuclear, tem material que vai ficar radioativo. E aí a iniciativa privada pode, como existe vários privados fazendo radioisótopos, né? E outra coisa importante é a lei da formação da CNEM, da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O IPEN é um dos órgãos da CNEM. E está explícito o que compete à CNEM. Promover e incentivar a utilização nuclear para fins pacíficos, na Constituição obriga isso, nos diversos setores de desenvolvimento nacional, formação de cientistas, técnicos, especialistas. Nós estamos aqui num curso agora para a PIBIC, para a formação de recursos humanos especializados na área nuclear, né? Pesquisa científica e tecnológica no campo da energia nuclear, produção de materiais e promover a organização e instalação de laboratórios e instituições de pesquisa, a ela subordinada, técnica e administrativamente, bem assim como cooperar com instituições existentes do país. É uma obrigação nossa. Fazer reator de pesquisa, fazer instalações de pesquisa, é obrigação nossa. E isso que a gente luta aqui, o RMB se engaja nessa luta ferrenha, que para fazer o que a Constituição diz, que é monopólio, para nós exercermos esse monopólio, que nem diz a lei, a CNEM é que exerce esse monopólio, para fazer essa atribuição que é por lei nos é dada, nós temos que ter os meios, e às vezes os meios não são dados. E a gente está lutando sempre para ter 3 coisas importantes: recurso financeiro, recurso humano, que é fundamental, sem recurso humano não se faz nada, e gestão, organização. Esses 3 itens têm que sempre existir para nós fazermos de forma eficiente o que a gente tem como obrigação fazer. Bom, muito bem. Essa é a organização do país para a área nuclear, né? São vários ministérios, nós estamos vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A CNEM é uma autarquia dentro do Ministério. A CNEM tem 2 diretorias básicas, uma de pesquisa e desenvolvimento, em que estão associados todos os institutos de pesquisa da CNEM, o IPEN é o maior deles, e uma diretoria de radioproteção e segurança, que faz a parte regulatória da área nuclear. Essa diretoria agora vai se separar e vai virar uma Agência Nacional de Segurança Nuclear. Esse vínculo, se vai ser Ministério da Energia ou Ministério de Ciência e Tecnologia, ainda não está muito bem definido. Mas, de qualquer forma, vai existir uma independência
daquele que desenvolve, daquele que executa. E essa independência nessa margem aqui também não pode existir, porque aqui está a grande aplicação da tecnologia nuclear para fins de produção de energia. Segundo o Ministério de Minas e Energia, onde estão as indústrias nucleares. A INB, que é a indústria que produz a parte dos combustíveis nucleares e urânio. A Nuclep, que é uma grande empresa de componentes pesados para as centrais nucleares. E a Eletronuclear, que opera Angra 1, Angra 2 e está construindo Angra 3. Então, essa aqui é a parte industrial de aplicação da tecnologia nuclear. Essa aqui é a parte de pesquisa, desenvolvimento e formação de recursos humanos. Né? Existe também os projetos vinculados ao Ministério da Defesa, principalmente na Marinha, onde está desenvolvendo a propulsão nuclear para a submarina. Então, todo o desenvolvimento também que é feito na Marinha faz parte do programa nuclear brasileiro e flui para as outras áreas que utilizam. E vice-versa. Grande parte do que foi desenvolvido aqui foi com auxílio do desenvolvimento tecnológico dos institutos da SENEM. Uma parte de formação de recurso humano, não só nos institutos da SENEM, mas também em universidades. Né? A questão do IBAMA, meio ambiente nuclear, é tratada de forma especial pelo IBAMA, o licenciamento nuclear e transporte de materiais nucleares. Ministério de Relações Exteriores, todos os acordos internacionais, o Brasil participa, e tem um especificamente com a Argentina, que é a Agência Brasil-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, que é a cooperação Brasil-Argentina na área de salvaguardas, na área de garantia que não vão usar no Brasil e na Argentina materiais nucleares para fins não pacíficos, e associado à Agência Internacional de Energia Atômica. E tem uma aplicação aqui muito importante, que é a medicina nuclear na saúde. O Ministério da Saúde tem que ter uma participação muito efetiva no financiamento do desenvolvimento tecnológico, principalmente para a medicina nuclear. E é uma das funções do RMB, é atender a medicina nuclear do país. Bom, agora eu falo o seguinte, vou começar um pouco mais técnico, né? E bem simples. Quando a gente fala de ciência nuclear, a gente fala da ciência que está no núcleo do átomo, por isso nuclear. É a ciência da ligação das partículas que estão dentro do núcleo, que é a ligação entre as partículas, e a gente caracteriza como a energia nuclear. Se a gente faz reações dentro desse núcleo, a gente tem reações nucleares. E se esse núcleo está instável, ele emite radiação para buscar um estado de estabilidade. É o decaimento radiativo. Essa base da ciência é que a gente utiliza para entrar na tecnologia nuclear. Na tecnologia nuclear, a gente quer produzir reações nucleares, né? E nessas reações no núcleo dos átomos, podem ser reações com partículas carregadas através de aceleradores nucleares, acelerar partículas carregadas para atingir um núcleo e gerar reações nucleares, ou pode ser através de reatores nucleares, como um reator de fissão nuclear, com a fissão do urânio ou do plutônio, gerando nêutrons, gerando reações em cadeias de fissão, através de reatores nucleares. Com essas reações, nós podemos gerar radioisótopos, podemos gerar radiações e utilizar essas radiações e utilizar a energia dessas radiações. Então, a gente, através da tecnologia nuclear, procuramos fazer o entendimento dessa energia que está dentro do núcleo, executar reações e utilizar a energia que sai pelo decaimento radioativo, energia e partículas. Então, no caso do que é um reator nuclear, é bem simples, né? É o sistema ou equipamento onde as reações de fissão nuclear em cadeia com nêutrons são realizadas de forma controlada, não de forma não controlada. Um artefato nuclear é uma reação em cadeia não controlada. O controle é feito para existir a explosão, depois não existe controle. O reator nuclear, não. A gente tem as reações nucleares de forma efetivamente controlada.
E o que a gente controla nessa reação são os nêutrons dentro do reator. Mas a gente tem duas aplicações básicas. Um reator de potência ou um reator de pesquisa. Se a gente foca no reator de potência, a gente quer usar a energia gerada na fissão. Quer usar essa energia, esse calor, para esquentar, por exemplo, a água, gerar vapor, movimentar uma turbina e gerar eletricidade ou movimentar um navio. E no caso do reator de pesquisa, a gente está com foco nos nêutrons e na radiação que é emitida durante a reação. Então, um reator nuclear de pesquisa, que é o que a gente trabalha, a gente não está interessado na energia básica que ele está gerando, no calor. Quanto menos calor, melhor. Mas a gente está interessado no fluxo de radiação que ele produz. Então, aqui as aplicações: reator de potência, geração de energia elétrica, aquecimento industrial, residencial, sempre com a energia que é gerada na fissão, que é a maior energia de densidade de energia entre os vários geradores de energia, né? O nível, nós estamos falando no nível atômico, né? No nível do núcleo, né? É 10 a menos 14, né? O núcleo do átomo. 10 e as partículas são da ordem 10 a 15 ou 10 a 16. Eu estou olhando para o Nilson ali para ele dizer se eu estou certo ou estou errado. Né? Me falha às vezes isso. Né? É muita energia para um espaço muito pequeno. A densidade de energia é muito grande. Quando você faz um reator de pesquisa, né? Essa não dá para ver muito bem aqui, mas é a foto do núcleo do reator IR-1. A gente vai fazer pesquisa básica e tecnológica, vai fazer irradiação de combustíveis nucleares, irradiação e testes de materiais, produção de radioisótopos, treinamento e ensino. A gente está querendo utilizar o que a reação nuclear produz, não só a energia em si. E aqui, vocês que estão fazendo PIBIC, né, e estudam aqui a energia nuclear, isso aqui é uma figurinha bem básica. No caso de reatores nucleares, quais são as reações nucleares? Reator nuclear, lugar onde tem as reações nucleares. Quais são as reações nucleares que nós temos principais? O nêutron atinge o núcleo de um átomo, reações com nêutrons. Pode ser absorvido, pode espalhar, se a gente bater o nêutron e perder energia e seguir seu caminho, ou ele pode ser absorvido por esse núcleo e fissionar o núcleo, produzir a fissão nuclear. E essa seção de choque, que caracteriza a probabilidade de existir essa reação, é uma propriedade física de cada tipo de núcleo que nós temos. Combinações de prótons e nêutrons, né? Número de prótons é o número atômico, e número de prótons mais número de nêutrons é o número de massa. Né? Cada elemento na natureza, combinação de prótons e nêutrons, tem uma característica própria física de reação de nêutrons. Né? E, então, por exemplo, aqui tem o urânio 235, ele tem uma capacidade de reação com os nêutrons, aqui nêutrons de alta energia e nêutrons de baixa energia desse lado. É muito maior, mais de 100 vezes, 1000 vezes maior, com nêutrons de baixa energia. Isso é uma coisa fantástica da física, né? Para reações com aceleradores, você tem que acelerar as partículas cada vez com maior energia para poder vencer a barreira de penetrar no núcleo do átomo, né? E lá dentro do núcleo tem prótons, né? Tem carga. E para você vencer toda essa barreira e atingir e fazer uma reação. Cada vez que você aumenta essa energia, as reações vão ser cada vez maiores, e os aceleradores cada vez maiores. No caso dos reatores nucleares é o inverso. Você tem que tirar a energia do nêutron para ter reação. Então, o nêutron, dentro do reator, quanto menos a energia dele, maior vai ser a eficiência dele fazer fissão. Então, é o inverso no reator de pesquisa. Né? A gente quer termalizar, a gente quer tirar a energia dos nêutrons produzidos para poder fazer a reação em cadeia. E aqui está exemplificando, né? Essa fissão, ela libera a energia, mas não imediatamente. 7% são do decaimento do produto de fissão. Então, tem um cuidado fundamental no reator.
quando desliga o reator ainda tem muita energia se dissipando. Então, você precisa manter refrigerado o reator. Né? Isso é uma característica. Por exemplo, uma máquina de raio-x, com aceleração de um elétron, e bate numa antepara, se você desliga a máquina, acabou o feixe de elétrons, acabou a radiação. No reator, não. Você desliga o reator, continua tendo o decaimento radioativo dos produtos de fissão, que estão aqui, ó, produtos radioativos produzidos pela fissão do urânio. E o que tem dentro desse reator? Né? É um conjunto de materiais para existir essa reação nuclear. Então, dentro dele, nós temos o combustível nuclear, que é o principal elemento, né? Nós temos as estruturas que mantêm todos os materiais que compõem o reator. Nós temos os moderadores que fazem essa tirada da energia do nêutron que é produzida na fissão. Lembrando aqui que os nêutrons, ó, quando você fissiona, você produz nêutrons de alta energia, mas são aqueles de baixíssima energia que produzem a nova fissão. Você tem absorvedores para controlar a população de nêutrons dentro do reator. Você tem um refrigerante que refrigera o combustível nuclear, que está gerando energia, e você tem a blindagem que permite blindar a radiação e a pessoa operar e ficar próximo do reator. Essa figura aqui, né, essa equação, é uma abstração que eu sempre faço, simplificar o processo. Essa figura de seção de choque é extremamente complexa em energia, né? Mas para explicar como é que funciona um reator, a gente pode imaginar que existe uma seção de choque média, igual, homogênea, para todo o ambiente. E é isso que eu estou imaginando aqui. O que é a taxa de reação? É a quantidade de núcleos existentes vezes a seção de choque que você quer observar, ou de absorção, ou de fissão, ou de espalhamento, vezes o fluxo de nêutrons, vezes o volume. Isso aqui te dá quantas reações por segundo você tem. Né? Veja, se eu quero ter grande taxa de reação, eu tenho que aumentar o fluxo, ou tenho que aumentar o volume. Né? Se eu multiplicar, usar a seção de choque de fissão aqui nessa taxa de reação e multiplicar pela energia produzida por cada fissão, eu tenho a potência do reator. Então, por exemplo, reator de potência de Angra. Como é que eu gero 3.000 Angra 2? São 4.000 megawatts térmicos. E o fluxo de nêutrons tem que ser tal que a potência na vareta não vá fundir a vareta. Então, eu tenho um fluxo máximo de 5 vezes 10 a 13, que é o que eu consigo operar sem fundir o combustível. Então, a potência do reator vai depender principalmente do volume do reator. Então, em Angra 3, por exemplo, Angra 2, são 110 toneladas de urânio num volume de 4 por 4 metros de volume, o núcleo imenso. Né? Então, se eu quero gerar potência, eu tenho que ter grandes volumes e um fluxo razoável. Agora vamos para um reator de pesquisa. Se eu quero otimizar o fluxo de nêutrons que eu quero utilizar, eu não preciso, eu posso ter potência alta, mas eu tenho um termo aqui, ó, que é o volume. Se eu compactar esse reator, eu vou ter o máximo fluxo. Então, um reator de pesquisa, ele é extremamente compacto. Eu não estou interessado em potência, eu estou interessado em fluxo. Então, eu faço um reator extremamente compacto. E essa equação aqui é a equação de balanço de nêutrons. São os nêutrons produzidos sobre os nêutrons absorvidos e fuga de nêutrons que tem no reator. Quais são os nêutrons produzidos? Produzidos por fissão. Quais são os nêutrons absorvidos ou que fogem? São absorvidos em todos os materiais do reator e a fuga é determinada por esse termo, que é a seção de choque de espalhamento, transmissão, que a gente fala de nêutrons, o buckling, que é o buckling geométrico,
E esse fator aqui é proporcional ao quadrado do inverso da distância. Então, por exemplo, se eu tiver um reator em que as dimensões forem infinitas, eu tenho fuga zero. Então, o reator é infinito. Agora, ao contrário, se eu tenho um reator de pesquisa pequeno, esse termo é grande. Então, o que eu preciso ter aqui, ó, importantíssimo no reator de pesquisa? O D é o material de refletor. Os grandes reatores de potência, o refletor é a própria água. No reator de pesquisa, o refletor é um ponto fundamental no projeto do reator. É ali que a gente vai fazer todas as ações que a gente quer. E eu vou mostrar isso mais adiante. Então, aqui, ó, né, inclusive até controlar o reator. Se eu tirar esse termo aqui, colocar infinito também, eu posso ter um reator que não fica crítico, vai ficar subcrítico. E um ponto importante, essas reações, ó, se a gente pegar fluxo vezes volume, botar em evidência, nós vamos ver que eles se anulam, né? É um problema de alto valor e alto vetor na parte matemática. Isso quer dizer o seguinte, que a gente pode ter um reator crítico, subcrítico ou supercrítico com fluxo igual a 1, ou com fluxo 10 a 14, 10 a 15, 10 a 16. Independe da potência. Por isso que a gente tem reatores de baixíssima potência e reatores de altíssima potência. E que é onde é que a gente vê isso aqui, ó? Nessa curva, em que você tem o fluxo de nêutrons aumentando e a potência correspondente do reator aumentando. Então, nós temos reatores de pesquisa de baixa, média e alta potência, né? E aqui está representado qual é aquele fluxo que eu mencionei dos reatores PWR. Acima daquilo, eu posso fundir o combustível. Ele não tem sentido operar um reator com combustível fundido, né? Essa é a máxima potência. Mas eu consigo ter um reator de pesquisa, ó, com fluxo maior do que um reator de potência. Isso aqui é o que eu falo, uma máquina do tempo. Eu consigo ter, num espaço de tempo pequeno, a mesma fluência, ou a mesma integral do fluxo ao longo do tempo que um reator de potência. Então, posso fazer testes de materiais combustíveis. Aqui, ó, vou mostrar os reatores que tem no país. O reator IR1, 1957, 5 megawatts, um reator de tipo piscina aberta. O reator Triga Mark I, 100 kW no Belo Horizonte, 1960. O reator Argonauta, no Rio de Janeiro, 500 watts, 1965. Ó. Todos eles, década de 50 e 60, quando o Brasil começou a trabalhar na área nuclear, dentro de institutos de pesquisa e dentro das universidades. E que é isso mesmo, você tem que fazer entendimento da ciência e transformar em tecnologia. Onde você faz isso? Dentro da universidade, dentro dos institutos de pesquisa. E, finalmente, o quarto reator é o IPMB-01, que é uma unidade crítica, 1988, projetada por nós aqui no IPEM, construído por nós. É um reator de potência zero, que a gente fala, baixíssima potência. Como é que a gente encaixa aqui eles? Ó? Aqui, ó. Nós temos o reator de potência zero, ele não é zero, é um fluxo 10 a 5, 10 a 6. O IR1 tem um fluxo quase 3 vezes 10 a 13, 4 vezes 10 a 13, na sua posição máxima, né? E o RMB se propõe a ser 3, 4 vezes 10 a 14, 10 vezes maior do que o IR1. O que vai produzir com isso? Você vai produzir, ó, um fluxo maior, você vai produzir muito mais radioisótopos, por exemplo, porque você, naquela taxa de reação, é direto fluxo e volume. Então, se eu quero produzir quantidades grandes de radioisótopos, eu tenho que ter fluxo alto. Se eu vou produzir testes de materiais e combustíveis, aqui, ó, eu tenho que estar com uma fluência maior do que aquela dos reatores, para testar, para fazer a máquina do tempo. Ou seja, se em Angra demora 30 anos para ocorrer uma mudança da estrutura do vaso do reator, eu posso testar em 1 ano num reator de teste de materiais. Então, eu conheço o material bem antes do que está ocorrendo com ele.
Isso garante segurança no reator, né? Então, ó, espalhamento de nêutrons. O IR1 tem uma configuração de refletor e extração de nêutrons muito pobre. Está na década de 50, 60 da projeto. Então, tem 10 a 5, 10 a 6 nêutrons por centímetro quadrado segundo. Quando você trabalha com RMB, nós vamos ter 10 a 11, 10 a 12, 10 a 13. Então, em termos de estatísticas para as medidas de que se querem fazer utilizando o feixe de nêutrons, é muito melhor. É como tirasse completamente a miopia e num tempo bem menor de experimento. Então, é muito mais eficiente. Então, essa curva do reator, fluxo de reator e o que ele é para ser utilizado, obviamente, um reator acima de 10 megawatts, que são os reatores de alto fluxo, reator de pesquisa de alto fluxo, ele tem uma capacidade de trabalho bem maior do que os reatores de baixo fluxo, que tem, por natureza, uma especificidade. Por exemplo, para que serve o reator de potência zero? Ele serve para fazer treinamento e serve para fazer a física dos reatores. Estuda a física, é um brinquedinho lá. Você pode ir com a mão, tirar os combustíveis, botar outro e fazer o teste. Num reator de alto fluxo, você não pode fazer isso, mas você pode produzir, por exemplo, quantidades muito grandes de radioisótopo para a medicina, por exemplo. Mas qual é o ônus? Esse é um reator de alto fluxo, é um bônus, produz um monte de coisa. Mas qual é o ônus? É muito caro. Por quê? Porque você vai precisar ter todo um planejamento de combustível. Num reator unidade crítica, você não queima o combustível. O combustível entrou 30 anos, a gente trocou o combustível, vai lá na mão, pega, não tem produto de fissão, quase muito pouco, né? Num reator igual ao RMB, você vai usar 60 combustíveis por ano e vai ter uma alta atividade de radionuclídeos que é associados aos produtos de fissão. Então, se você vai operar 50 anos, você vai ter que armazenar 3.000 combustíveis nucleares irradiados, né? Então, o ônus disso é um custo muito alto. E você tem toda a parte de trabalhar nesses reatores, né? Tanto de ter rejeitos, gestão, ciclo do combustível, segurança, né? A parte de utilidades é muito demandante. Você tem que ter uma torre de refrigeração, por exemplo, o RMB vai ter 30 megawatts. Tem que ter uma torre de refrigeração para 30 megawatts. Bom, esse ônus é bom? Vale o custo-benefício? A resposta é sim. Primeiro, se você produz radioisótopos para dar autonomia à medicina nuclear cada vez mais e atender não 2 milhões de pessoas, 4 milhões, 5 milhões de pessoas, quanto vale a vida de 5 milhões de pessoas por ano? Quanto custa isso? Né? Então, o custo-benefício é muito baixo, o benefício é muito alto. E outros termos conceituais. Vamos ver o IPEM, 1957, um reator de 5 megawatts. Produz radioisótopos? Produziu vários radioisótopos, inclusive o iodo. Só que começou com 1960 com alguns casos, hoje nós temos 2 milhões de pessoas ainda sendo atendidas na medicina nuclear como um todo. E a gente precisa dobrar isso. O SUS não atende pouquíssimas pessoas comparado ao total. Nós precisamos melhorar isso. Como? Gerando mais radioisótopos. O reator tem capacidade? Não. Então o RMB vem para substituir ele, né? Mas é só isso? Não, aqui está uma foto do reator IR1, 1957, 60, né? Só tinha um reator, não tinha nada aqui ao reator. O que a gente planta ao fazer isso? Um grande instituto de pesquisa. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, né? E isso é o custo, né? o benefício não quantificável, né? Quanto vale esse conhecimento de vocês no PIBIC e para o futuro, para a aplicação social futura da energia nuclear? Quanto vale isso? Né? Então, fazer um reator de pesquisa, porque falam assim, o reator de pesquisa custa muito caro. Né? É nada, é balela.
Caro foram os estádios de futebol que não serviu para nada. Lá, por exemplo, em Manaus. Né? Com ele já tinha sido feito o RMB. Né? Sem falar o de Mato Grosso, sem falar o Garrincha, né? Sem falar os outros. Né? Enfim. Então, o que vale isso? Vale você desenvolver tecnologia. Vale você transformar o conhecimento da ciência no desenvolvimento da tecnologia, da criação de inovação e na aplicação para a sociedade. E o IPEM, exatamente isso que ocorreu. Né? Você, ao instalar um reator em 1957, aglutinou ao redor dele todo o desenvolvimento de tecnologia. Biotecnologia, esses são os centros hoje existentes no IPEM. Ciência, combustível e hidrogênio, ciência, tecnologia de materiais, centro de combustível nuclear, centro de engenharia nuclear, centro de lasers aplicação, centro de metrologia das radiações, centro de química e meio ambiente, centro de radiofarmácia, centro do reator de pesquisa, centro de tecnologia das radiações. Veja lá, a ciência nuclear era a ciência que está dentro do núcleo do átomo. Reações nucleares, a energia armazenada, que é grande, e emissão de radiação. Todo o resto é desenvolvimento tecnológico em todas as áreas multidisciplinares. Tudo. E isso é que é o benefício grande de você ter um centro de pesquisa e ter reatores de pesquisa. É isso daqui. Né? Então, por que um novo reator de pesquisa no país, né? O RMB? Tudo isso que eu falei, agora tento que justificar, né? Vamos desenvolver para áreas estratégicas, desenvolvimento científico e tecnológico e principalmente para as aplicações sociais. Na parte de desenvolvimento estratégico industrial, o Brasil detém o conhecimento do enriquecimento, tem bastante urânio no país, tem usinas nucleares, está trabalhando no desenvolvimento da propulsão naval e tem os reatores de pesquisa e vai ter o RMB. Nós temos capacidade de fazer combustível, testar materiais e toda essa tecnologia. Então, a gente vai poder dar subsídio ao desenvolvimento futuro, principalmente na área de reatores de propulsão naval. Hoje se fala muito dos reatores modulares futuros de baixa potência, né? E materiais para esses desenvolvimentos. A gente vai dar o suporte para toda essa área. O segundo suporte, muito importante, amplia a capacidade nacional em ciência e tecnologia. Né? Um laboratório de análise por ativação neutônica, que é uma das técnicas bastante importantes, ampliação dessa capacidade existente das aplicações das técnicas nucleares e a criação de um laboratório nacional de pesquisa com feixe de nêutrons. Né? Aí diz assim, existe lá o CNPEM, né, o Sirius, que é o grande acelerador hoje de elétrons lá que gera radiação síncrotron e utiliza para teste de materiais. Sim, aqui está a aplicação de raio-x, né? Então, dependendo dos materiais, dependendo da constituição, da característica, você usa luz síncrotron para analisar as várias características. Mas com nêutron, ele vem e complementa, porque tem uma capacidade diferente em termos dos materiais. Materiais com baixo número atômico é muito mais eficiente com nêutrons do que com raio-x. Né? Então, uma técnica complementa a outra. Então, com a existência do RMB, o país vai poder desenvolver muito mais, vai atender muito mais a classe científica do país nas pesquisas que ele quer fazer. E como é isso feito no mundo? É assim mesmo. Normalmente, quem tem um grande acelerador tem um grande reator ao lado para fazer com nêutrons. E um ponto muito importante, que são as aplicações sociais, principalmente a autonomia nacional na produção dos radioisótopos para aplicação na medicina, na indústria, meio ambiente, mas principalmente na medicina. E o que a gente imagina é ampliar a capacidade do Brasil em atender na medicina nuclear e nacionalizar a produção de todos os radioisótopos. Nós temos essa capacidade. Né? E você transformar hoje em 2 milhões para 4, 6 milhões é um ganho fantástico.
O RMB se propõe a produzir todos os radioisótopos, os azuis aqui são produzidos em reatores nucleares, e esses aqui são produzidos em aceleradores, e a proposta é que o RMB também tem aceleradores de grande energia para produzir os radioisótopos por aceleradores. Bom, então, o que é o RMB? É um projeto estruturante de arraste para a tecnologia nuclear do país. É isso que ele é. Não é um reator, simplesmente vamos construir um reator. Não. É muito mais do que isso. E essa é a visão míope que muitas pessoas têm, dizer, é um projeto de 500 milhões de dólares. Não se olha o que ele é, o que ele vai representar para a tecnologia nuclear do país, o que vai representar para a sociedade de uma forma mais ampla. Esse é o caminho que nós seguimos desde 2007 até 2021, no projeto, com as ideias iniciais. Fizemos o projeto, 2008 foi a primeira reunião aqui no IPEM, fizemos licenciamento, fizemos projeto conceitual, básico e detalhado do reator, desenvolvemos o ciclo do combustível, temos as centrífugas enriquecendo urânio a 20% lá em Aramar, exclusivo para o RMB, o centro de combustível nuclear aqui do IPEM, produzindo os nossos combustíveis, inclusive produzimos uma quantidade, 19 elementos combustíveis para a unidade crítica, eu vou mencionar, e nós estamos aguardando sempre o recurso, né, que até hoje não veio. Não é o reator em si só o projeto, é o reator e com as funções que ele tem de produção de radioisótopos, teste de materiais e fazer ciência. Se vai produzir radioisótopo, você tem que ter um laboratório do processamento desses radioisótopos. Se você vai fazer teste de radiação, tem que ter um laboratório pós-radiação. Se você vai aplicar nêutrons, né, você tem que ter um laboratório do feixe de nêutrons. Se você vai operar o reator, precisa produzir combustível e saber operar. Isso nós sabemos. Precisa licenciar, nós sabemos licenciar. Agora, construir, nós fizemos toda a concepção, temos tudo pronto. Isso é engenharia, precisa contratar obra, precisa contratar empresa para fabricar. Isso é dinheiro. Então, é isso que nós estamos precisando hoje. O projeto custa 500 milhões de dólares, até hoje a gente recebeu em torno de 10% desse valor. É muito pouco, né, para o tempo que a gente está. O projeto é do Ministério da Ciência e Tecnologia, o empreendedor é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, nós somos responsáveis, Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, os institutos da CENEM que desenvolvem, principalmente o IPEM, nós temos parceria com a Marinha, através do CTMSP e Amazul, e o apoio de um monte de entidades vinculadas à área nuclear, aqui a ABEM, Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, Sociedade Brasileira de Física, Ministério da Saúde, o município de Perol nos auxilia muito, enfim. O governo do Estado de São Paulo nos deu o terreno. Aqui são as etapas de implantação do empreendimento. Né? Como todo empreendimento começa com definição de local, projeto conceitual, até o detalhado, para depois construir. Nós temos nossa parte de desenvolvimento do combustível, licenciamento ambiental e nuclear e depois o comissionamento. Nós estamos nessa parte aqui, tentando iniciar a implantação, a construção. Parte do combustível, licenciamento nuclear e ambiental, já fizemos toda a parte do combustível e parcialmente o nuclear e ambiental a gente já tem a licença de instalação. Essa é outra característica. As etapas de licenciamento nuclear é uma corrida de obstáculos, são várias. Aqui, licenciamento ambiental através do IBAMA e licenciamento nuclear através da DRS-CENEM. No licenciamento ambiental, você demonstra que a instalação é segura, que não vai gerar impacto ao meio ambiente. E no nuclear é o inverso. Você demonstra que o lugar é seguro para receber aquela instalação nuclear. Então, você tem que fazer os dois licenciamentos e depois, no nuclear, garantir que não vai existir esse acidente. Agora eu vou mostrar rapidamente qual é o estágio que a gente está do RMB. O RMB vai ser aqui em São Paulo.
particularmente em Iperó, um município próximo daqui, 125 quilômetros, próximo de Sorocaba. Esse é o sítio que nós temos. Uma parte desse sítio foi cedido pela Marinha. Aramar está aqui. Atrás dessas árvores aqui é Aramar, é onde a Marinha desenvolve o projeto dele. Essa área toda é da Senem hoje, parte cedida pela Marinha e parte, 830 mil metros quadrados, desapropriado pelo governo do Estado e cedido para a Senem, IPEM-Senem. Uma particularidade, essa casa aqui, né, hoje é um centro de informações, onde nós colocamos um centro de informações do RMB e demos ao nome desse centro Afonso Aquino, que é um colega nosso, que era daqui da parte de ensino e pesquisa aqui do IPEM. Ele está funcionando, está aberto, né? Tem que bater a porta lá e pedir alguma pessoa para abrir e mostrar, né? Nós ainda não temos uma pessoa fixa. E outro detalhe interessante, nós fizemos o plano ambiental, a pesquisa ambiental, né, que nem o IBAMA nos obriga a fazer, e nós fizemos. Essa área aqui foi detectada um sítio arqueológico Tupi-Guarani. Então, a gente tomou essa opção de não retirar o sítio, manter esse sítio intacto e a gente fazer no futuro uma área de arqueologia junto com alguma universidade para fazer mostras para a sociedade que seria um sítio desse arqueológico Tupi-Guarani. Nós temos o projeto já realizado do plano diretor, em que a gente divide em 3 núcleos: o núcleo de produção e pesquisa, onde está o reator e os laboratórios, um núcleo administrativo e um núcleo de infraestrutura. Né? Nesse núcleo de produção e pesquisa está o reator em si. São vários prédios, né, mas que compõem basicamente o reator e o laboratório de processamento de radioisótopos, o laboratório de feixe de nêutrons, o laboratório de análise por ativação e o laboratório de análise pós-radiação e outras infraestruturas necessárias. Essa é uma foto de como vai ser o reator. Nós temos em torno de mais de 16 mil documentos elaborados de engenharia. No reator nós temos um nível de projeto detalhado já para começar a fabricação. Esse é um corte do prédio do reator com a piscina do reator, a potência de 30 megawatts, o tamanho da piscina, para ter uma comparação, 14 metros de profundidade, aqui no IAR1 são 9 metros, né? Tem 5 metros e 10 de diâmetro, e é um volume de água muito grande. Essa é a visão. O reator está aqui, a piscina do reator. Essa é uma piscina de serviço, células quentes de manuseio de todos os radioisótopos materiais, piscina de estocagem de combustível e uma célula quente para manuseio dos dispositivos de radiação. Tirando a blindagem, né, desnudando, tem todo um sistema mecânico por trás já detalhado. Desnudando mais, tirando as paredes do prédio. Aqui é o detalhamento disso, é bem complexo, né, de todos os sistemas que compõem o reator. Né. Esse é a piscina do reator, toda detalhada. O núcleo do reator fica nessa posição, passa água através do núcleo para tirar os 30 megawatts de energia, tudo isso imerso numa grande piscina do reator. Sistema aberto, pressão ambiente. Aqui são as várias funções do reator, que é o núcleo do reator em si, é um conjunto de 23 elementos combustíveis e 2 posições para irradiar materiais, fazer testes de materiais para reatores de potência. Uma cavidade na lateral com água. Esse grande tanque branco é um tanque de deutério, água pesada, serve de refletor para o reator.
e nesse lado nós abrimos uma cavidade com água leve e berílio para fazer teste de combustíveis de reatores de potência. Esses verdes são extração de feixe de nêutrons. Esse aqui é uma fonte de nêutrons fria. A gente põe os nêutrons a 19 Kelvin de temperatura para ter um feixe de nêutrons que a gente chama cold nêutron, nêutron de baixíssima energia. Nessa posição nós temos a irradiação para produzir os radioisótopos, principalmente molibdênio, irradiação de blocos de silício para dopagem de silício, para a indústria eletrônica, posições de radiação para produzir outros radioisótopos, e essa posição para feixe, para análise por ativação neutrônica. Daqui vai direto para o laboratório de análise por ativação. Vai ser um laboratório nacional também, quem quiser do país vir fazer utilizar esses feixes. Essa é uma figura do feixe de nêutrons, os nêutrons como estão dentro do reator, e essa abertura que a gente fez para testar combustíveis e materiais. Veja que nessa posição nós temos 10 a 14, e a posição onde a água leve é 10 a 13. A água leve absorve muito os nêutrons, e a água pesada absorve menos, mas modera e reflete bem. Então nós podemos utilizar tudo isso do reator para fazer as várias funções, e essa posição aqui para fazer testes de combustíveis, em que a gente pode fazer rampa de potência no combustível. Por exemplo, se a gente aproxima o que a gente está testando, aumenta o fluxo. Se a gente afasta, diminui o fluxo. Os reatores, propulsão naval, ele usa aumento de potência em 1 minuto de 20% a 100% da potência do reator. Se você fizer isso em Angra, você estoura todo o reator, o combustível não aguenta. Um reator SMR que as pessoas falam são reatores isolados, eles não vão estar ligados à rede de energia elétrica. Então, eles têm que ter segmento da demanda. Então, ele faz rampa de potência, sobe e desce sempre. Então, você tem que testar. Dependendo do combustível, ele arrebenta. Então, se você não fizer teste de combustível, você não vai ter SMR. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, com o RMB, a gente tem a capacidade, no futuro, de desenvolver combustíveis e dar suporte ao desenvolvimento dos reatores futuros de potência. O combustível nós desenvolvemos, como mencionei, foi feito centrífugas em Aramar específica para o RMB. Nós pegamos urânio natural não enriquecido, enriquecemos a 20%, foi mandado para o Centro de Combustível Nuclear aqui do IPEM, em que foi melhorada a fábrica, o centro foi melhorado, os laboratórios melhoraram, eles conseguem hoje ter a capacidade com o que eles têm de ferramenta para produzir para o RMB de forma contínua. E produziram 19 elementos combustíveis. Esses elementos combustíveis, está aqui uma foto, foram colocados na unidade crítica. A unidade crítica, que é o IPMB-01, eram varetas, nós tiramos essas varetas e colocamos um núcleo tipo placa. Esse projeto, tudo foi feito aqui no IPEM. Né? O combustível foi feito aqui no IPEM, o projeto da toca do combustível foi feito aqui no IPEM, o licenciamento foi feito aqui no IPEM, né? E eu brinco que esse reator, os nêutrons falam português, porque tudo foi feito aqui, não tem nada estrangeiro. Né? E são poucos países que têm essa capacidade. Isso veio do projeto do RMB. Né? Aqui tem uma amostra dessa retirada de feixe de nêutrons, e o laboratório que está associado tem 70 metros de extensão, né? E com todas a possibilidade de equipamento, de espalhamento e de fratometria e neutrografia que a gente imagina. A gente brinca aqui que o reator, a gente abre uma torneirinha e dá os nêutrons para o laboratório. E o laboratório opera e faz o que ele quiser. E aqui uma característica dos outros laboratórios. O de processamento de radioisótopos, são várias células quentes de processamento, pós-irradiação, e o laboratório em si de análise por ativação.
células quentes, aqui tem um exemplo das células quentes. E para terminar, né, só eu mencionei que o IPEM nasceu em 57 e cresceu ao redor do reator um grande instituto. Não vai ser diferente aqui no RMB. Ele está situado em Aramar, desculpe, de Iperó. Esse sítio é o sítio da Senem, e esse sítio é o sítio da Marinha em Aramar. Junto dos dois é o grande polo de tecnologia nuclear do país. O RMB vai ter no início o reator RMB, laboratório de nêutrons, laboratório de produção de radioisótopos, laboratório de pós-radiação, laboratório de análise por ativação. E a ideia é que no futuro, né, já tem o projeto hoje do laboratório de fusão nuclear, já foi feito, vai ser instalado lá também. Um laboratório de acelerador de partículas, aqui o IPEM tem 2 ciclotrons, um de 18, outro de 28. Aqui a gente imagina um de 70 e lá no futuro, quem sabe, um de 300 MeV. Não necessariamente um ciclo. Laboratório de lasers de alta potência, laboratório Centro de Radiofarmácia, um centro integrado de desenvolvimento, diagnóstico e terapia utilizando radiação. Esse é um grande centro que a gente imagina que vai ser o futuro. Pós-graduação, formação de recurso humano, ou seja, não é um reator RMB, é um grande centro. Obrigado, desculpa, eu acho que avancei um pouco da hora. Agradeço. Muito obrigada, doutor Perrota. Foi muito esclarecedora, foi muito didática e acho que muito motivadora para esses jovens estudantes. Foi sensacional, obrigada. Agora eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Perrota, excelente a sua palestra. Esses últimos 15 anos de uma ideia, tem um projeto já nesse nível, fantástico, um trabalho maravilhoso, parabéns. A primeira pergunta é, quais os recursos que estão alocados para essa fase agora de conclusão? A segunda parte da pergunta é mais voltada para esses estudantes todos de iniciação científica, que você tem engenheiros, físicos, químicos, biólogos, de todas as naturezas aí. E às vezes fico preocupado, porque uso uma palavra, radiofármacos, e parece que ela já esclareceu tudo, mas eles estão começando a vida científica. Se você pudesse detalhar mesmo como é que funciona isso na prática para o paciente, para dizer a importância e qual a importância do tempo de vida nesse processo, e aí exaltar essa parte aí. Obrigado. Oi, obrigado, Nilson. Assim, custo. Né? O orçamento, né, previsto para o RMB, desde o início, são 500 milhões de dólares. Hoje nós estamos, tem 2 engenheiros aqui de uma empresa que estão trabalhando conosco, nos ajudando a fazer um planejamento mais elaborado para a implantação. E aí detalhar um pouco melhor a questão do custo. Mas são 500 milhões de dólares. Nós tivemos até o ano passado 270 milhões de reais. Né? E temos, a partir de dezembro do ano passado, 172 milhões de reais para tentar fechar o projeto detalhado do laboratório de processamento de radioisótopos e começar algumas obras de infraestrutura no terreno. Uma ponte sobre o Ribeirão do Ferro e o início da terraplanagem. O arroamento, principalmente, não a terraplanagem do total. Então, 270 no projeto, até o projeto detalhado, reator e básico da grande maioria, né? Um projeto de 3 bilhões de reais, 10%. É nada. A partir desse ano, novamente o projeto foi colocado no PAC,
Nós temos a informação que nós vamos ganhar R$1 bilhão em 3 anos, mas isso não é suficiente. A gente tem que ter uma marcha de ingresso de recursos da ordem de R$500 milhões por ano para fazer ele em 6 anos. Né? Aí pode dizer assim, não, mas é muito? Não. O FNDCT, acho que em termos anuais, ele tem acho que 10 bilhões por ano. Em 5, 6 anos, né, o RMB não representa menos que 5% do orçamento do FNDCT. Um projeto dessa magnitude para o FNDCT é muito pouco. Então, tem que ter uma ação política, efetivamente, para resolver esse problema. Eu acho que está no caminho de resolver, mas ainda falta. E ainda falta a questão dos recursos humanos. Porque você tem que ter recurso humano para tocar isso. O grande exemplo é o IPEM, de 1.600 pessoas no passado, tem em torno de 500 ou menos, metade pode se aposentar. Nós dois temos 70 anos, né? Nosso tempo está, viramos lá, a nova geração tem que entrar, né? Nós temos que sair. Então, tem que resolver a questão do recurso humano também. E o terceiro item é a governança. Tem que mudar. Aquilo que eu mostrei no primeiro slide, né, não adianta fazer ciência, tecnologia e inovação se não tiver a sociedade como meta. E aqui, da forma que nós operamos, com questão orçamentária, contingenciamento, e tendo que atender a sociedade, não combina. Você não pode ter recurso humano, não pode ter recurso financeiro para atender a sociedade. Está errado. Tem que mudar. A nossa proposta de governança é ter mais autonomia. De alguma forma, na ciência e tecnologia, fizeram aí as tais de OS. Legal. São órgãos privados que recebem um incentivo governamental através, todo ano, né? Através de projetos de encomenda. Mas nós, dos institutos de ciência e tecnologia, por que não pode? Então, eu acho que isso é uma das questões que a gente tem que mudar. A questão da governança, a questão da possibilidade de recursos humanos, contratar toda essa garotada que está sendo formada, né? E efetivamente fazer, porque o investimento não é tão grande com que existe disponibilidade no país. Então, é uma questão política, do meu ponto de vista. Com relação à outra, é uma resposta um pouco mais longa, não sei se nós temos tempo aqui, mas a garotada entende o que é radioisótopo, né? Que tem meia-vida, tem alguns que têm meia-vida curta, né, de alguns segundos, e tem outros radioisótopos, que nem o próprio urânio 235, né, que tem 10 a 8 anos, né? No outro dia ele estava tentando recuperar o urânio 238, 10 a 9 anos, que é a idade da Terra lá, né? E a gente produz radioisótopos para a medicina nuclear que tem um tempo de vida pequeno para ser aplicado nas pessoas. E um desses aí que é mais utilizado é o Tecnes 99, que é o decaimento radioativo do molibdênio 99. E o molibdênio 99 é produto de fissão de urânio. Então, o que ocorre? Para a gente ter a atividade específica e as quantidades necessárias de atendimento, é o que mais utilizado na medicina nuclear, 80% dos procedimentos. O molibdênio 99 tem 66 horas de meia-vida, ele decai para o Tecnes, que tem 6 horas. Então, você faz um dispositivo na radiofarmácia em que você tem uma solução de molibdênio e que vai retirando, através de um processo de troca iônica, tira o Tecnes 99, que é aplicado no paciente. Isso é feito nos hospitais. Esse dispositivo vai para clínicas e hospitais. Como é que faz esse dispositivo? Na radiofarmácia, ele monta essa solução. E como é que obtém a solução? Você tem que irradiar um alvo de urânio. Nosso alvo de urânio tem 7 gramas de urânio, um pequeno alvo de alumínio com urânio, irradia no reator durante uma semana, retira ele, leva para o processamento radioisótopo, dilui esse alvo, separa o urânio, separa o produto de fissão e quimicamente retira esse molibdênio 99, que vira essa solução, que aí sim vai para a radiofarmácia, que põe nesses dispositivos que são distribuídos para os hospitais. Veja,
precisa produzir o alvo de urânio com urânio e alumínio, que quando dissolver, você retira o molibdênio, separa o molibdênio daquele urânio que está sendo irradiado. Tem a tecnologia estou vendo lá, da tecnologia de combustível lá no cantinho. Né? Então tem tecnologia de materiais, química. Aí irradia no reator, aí são os engenheiros nucleares. Como é que você otimiza isso na irradiação? Aí são os engenheiros de física de reatores. Aí depois os operadores tem que botar na blindagem e carregar, são os operadores. Toda a tecnologia desse processamento. Veja, é um alvo de urânio que é um combustível, você dissolve. Tem os produtos de fissão gasosos, sólidos e urânio. Você tem que separar tudo isso, os gasosos, as soluções e o que precipita que é urânio. Tem toda uma tecnologia química. Esse gás não pode ser liberado, tem que ser retido. É xenônio, criptônio, e vai decaindo. Não pode ser liberado. Enfim, tem toda uma tecnologia associada, complexa, né, que é característica da área nuclear. O nuclear continua sendo lá o que vem do núcleo do átomo, né? Mas toda uma gama de interações. Só para vocês terem uma ideia, a gente está fazendo essa planta, projetando, pessoal da CBTBO, que é o que fica lá em Viena, que é o controle biológico de armamento químico nas explosões nucleares. Tem um monitoramento em todo o mundo. Esse molibdênio esse alvo de urânio que a gente dissolve, é fissão. Quando tem uma explosão nuclear, tem fissão. E esses gases vão para a atmosfera. E eles detectam a atividade e determinam o seu explosão. Muito bem. Isso é bem sensível distribuído no mundo. Esse material que a gente está dissolvendo também tem xenônio, criptônio. Só que se você liberar uma fração, ele vai para a atmosfera. E eles detectam. E eles perturbam o background deles. Então, eles querem que a gente monitore e limite essa quantidade. Não é o problema, não é biológico, não é radiológico, né? A gente está muito aquém dos limites de norma, mas é para não interferir na monitoração mundial desses gases. Até isso a gente participa dessas reuniões e tem que tomar decisões gerenciais. Quantos filtros nós vamos botar para garantir que aquela quantidade não está sendo liberada? Isso custa. Então, a gente tem um custo-benefício aí de análise, ou vai ter que botar um sistema de monitoração que indique, nós estamos liberando tanto todo dia, e aí ele desconta isso do background dele. Você vê como é que é complicado. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas... Só complementar, porque, eu fiz uma tomografia cardíaca com o molibdênio 99. Então, a sequência depois que vai para a clínica, você faz um teste de esteira, eles injetam esse produto, ele faz uma perfusão sobre todo o teu organismo, e depois você faz uma tomografia, uma sequência de imagens e monta a imagem tridimensional do órgão que você está querendo ver, né? No caso, o coração. É incrível, depois você olha assim, você vê o coração perfeito, de uma resolução e de uma sensibilidade que permite que você diagnostique doenças muito precocemente. Então, a medicina nuclear, ela é praticamente imbatível como ferramenta de diagnóstico de sistema cardiorrespiratório e tudo mais. Só para complementar e falar da importância do que a gente imagina para o RMB. O que você falou aí, né? Como é que você injeta isso na pessoa? Como é que você determina a dose que essa pessoa pode tomar? Como é que você monitora isso? Como é que você transforma isso numa imagem que rotaciona, vê vê das várias partes do coração, né? Separa tudo. Essa é uma das áreas que para mim é a cereja do bolo do RMB. É o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia das Radiações para o Ser Humano. Porque você, ao mesmo tempo que você pode estar usando TecNES, você pode usar outro radioisótopo. E se você ver a tabela de radionuclídeos, é vastíssima.
né, com o tipo de radiação emitida, com o tempo de meia-vida, e lá você poderia estudar inovação para a aplicação disso para o ser humano. Você pode fazer inovação na característica de dosimetria, de entendimento cada vez melhor da dosimetria e percolação no ser humano. Você pode fazer a questão dos equipamentos de medição, de medida, né, desses tomógrafos. Então, o RMB vai contribuir muito para essa disseminação da medicina nuclear e suporte para o desenvolvimento nacional. Obrigada. Mais algum comentário, alguma pergunta? Não, então vamos agradecer mais uma vez ao Dr. Perrota. Abrilhantou a abertura do nosso seminário anual.